Como curar uma das maiores feridas que eu sempre atendo, a ferida da rejeição. Deusa, deixa eu te contar uma história, depois eu vou contextualizar o que eu tô querendo falar aqui. Eu tava na Itália e eu tava num casamento de uns amigos nossos que casaram na Itália. E eu vi uma cena nesse casamento que fez com que eu refletisse muito sobre a ferida da rejeição. Tinha dois irmãos, tá? Um mais velho e um mais novo. E o mais velho estava assistindo o jogo junto com um amigo dele, estava assistindo aqueles fones sem fio. Ele estava com um fone e o amigo dele estava com outro e eles estavam assistindo um jogo de futebol. Enquanto o mais novo não estava com fone, não estava vendo, não estava compartilhando. E eu vi que ele se sentiu rejeitado, eu fiquei analisando a cena. E quando ele se sentiu rejeitado, ele foi lá no irmão mais velho e puxou o fone, botou na orelha e ficou tirando com o irmão dele que ele tinha pegado o fone. Quando esse irmão mais novo voltou até o irmão mais velho deu um empurrão nesse gurizinho. E ele olhou, ele viu que eu tava olhando, ele viu que outras pessoas estavam vendo. E ele começou a chorar, fez toda uma cena e tal. E eu vi como a ferida, ele se sentiu rejeitado, obviamente, né? Ele viu que o irmão não estava incluindo ele, que acontece muito, né, entre irmão mais velho e mais novo. O mais novo sempre é meio excluído. E ele se sentiu rejeitado. E qual que é a questão, né? Quando a pessoa se sente rejeitada, ela fica na defensiva. Então ela começa a querer ficar agressiva, ela começa a querer ficar se defendendo. E aí eu vi que o comportamento daquela criança é tão universal, né? Não importa que essa criança era italiana ou que é uma criança brasileira, porque a ferida, ela dói no ser humano da mesma forma. Todo mundo vai se sentir rejeitado, seja aqui, seja no Japão, seja onde for. E como é que a gente cura essa ferida? Primeiro a gente precisa olhar que a gente foi rejeitado em algum momento. E que isso doeu, isso realmente dói, porque a gente se sente deslocado, a gente se sente desvalidado, a gente se sente invisível, a gente não se sente bom o suficiente. E isso é muito dolorido, porque faz com que tu te afaste de quem tu é, faz com que tu te afaste do amor próprio, né? Faz com que tu olhe pra ti e tu ache que tu não tem valor, e isso dói muito. E como é que a gente faz então para curar de uma vez por todas? Primeiro eu quero que tu entenda como essa ferida funciona. A ferida da rejeição funciona justamente como esse menininho se sentiu. Quantas vezes tu não foi esse menininho? Quantas vezes tu não se sentiu rejeitada, humilhada? Quantas vezes tu não sentiu que a tua voz não foi ouvida? Que tu não foi valorizada? Isso doeu. Só que isso não doeu e ficou. Isso não doeu e parou. A gente vai carregando essas dores. E a gente vai se tornando pessoas armadas, pessoas feridas. E é por isso que hoje tu vê tantas brigas, tantas discussões, porque tá todo mundo ferido, tá todo mundo machucado, tá todo mundo querendo se defender das suas dores. E aí não existe diálogo, não existe vida, porque eu tô só na defensiva, eu não consigo me relacionar, eu tô só me relacionando com a minha dor, com a minha ferida. E por isso que é tão ruim a gente viver segundo as nossas feridas, a gente viver, eu não vou fazer algo porque eu quero fazer, eu vou fazer algo porque eu tenho medo de sentir tal coisa. Então eu não vou agir de uma forma, eu vou agir de uma forma que eu não vou me sentir rejeitado, humilhado como eu senti na infância. E esse é o problema. O problema é a gente viver uma vida fugindo, sabe? É viver uma vida sem coragem, sem autenticidade, sem alegria, porque eu tenho medo. Então eu não vou gravar esse vídeo aqui, eu não vou falar isso pra vocês porque eu tenho medo de ser rejeitada. Porque eu tenho medo que alguém faça um comentário negativo. Porque eu tenho medo que não sei o quê. Porque eu tenho medo de sentir aquilo. E aí, tu deixa de viver coisas incríveis, tu deixa de te expressar, tu deixa de ser quem tu é de verdade pra agradar, pra não sentir a dor. Isso é muito ruim. A gente precisa começar a olhar pra isso. E a primeira libertação dessa ferida, a primeira coisa que tu pode começar fazendo para te libertar disso é tendo consciência. Em que momentos que tu se sentiu rejeitada? E assumir que doeu. Assumir que sim, machucou, sim, feriu. Quando a gente assume uma coisa, a gente liberta. Porque muitas vezes a gente passa a vida fugindo, negando. Não senti. Não, nem foi tão ruim. Não, eu tô bem. Negando, resistindo. Lembra que eu falei aquele vídeo da resistência, né? Quando a gente sofre pela resistência, então eu vou resistindo. Não vou aceitando. Quem sabe a gente assume, né? Quem sabe tu fala o que tu sente. Fala que aquilo realmente doeu. Porque quando eu falo, quando eu olho para aquilo, é como se tu te libertasse daquela resistência. Tu te libertasse daquela identificação com aquilo e entendesse que tu nunca foi essa criança, tu nunca foi esse momento, esse trauma que tu viveu. Foram coisas que te aconteceram que fez com que tu te sentisse que nem um menininho que se sentiu, né? Rejeitado, humilhado.
E ele quis chamar atenção, ele quis, de alguma forma, mostrar que ele existia ali. E ele ainda foi, né, sofreu ali um golpe do irmão e se sentiu ainda pior. Porque se a gente continuar sempre resistindo, e eu sei que isso é algo natural, né, a gente quer fugir da dor, então eu quero negar aquilo que eu sinto, eu não quero olhar pra mim. Só que tu pode dar uma volta no planeta inteiro, em algum momento tu vai ter que olhar pra ti. Em algum momento tu vai ter que parar e olhar para as tuas feridas. Em algum momento tu vai ter que dizer, tá, não dá mais para fugir disso aqui. E é esse o ponto de libertação. É o momento em que eu falo, eu vou olhar para isso para que eu possa me libertar disso. Eu vou olhar para essa ferida que me machucou, que tu pode escrever sobre ela, que tu pode de alguma forma conversar com alguém, que tu pode fazer a mentoria Deus é Livre, por que não, né, para que tu possa olhar para isso, que tu possa libertar isso de ti. Porque é muito triste que tu deixe de fazer amizades, que tu deixe de ir em lugares, que tu deixe de testar coisas novas, porque tu não quer sentir aquela dor, porque tu não quer se sentir rejeitado, porque tu não quer se sentir humilhado. Tu precisa se desidentificar disso. Tu não é isso, tu nunca foi isso. Por mais que tu sentiu isso, tu não é isso. Tu não é essa rejeição. Tu é algo muito além. E é a partir do momento que a gente começa a se libertar dessas amarras da nossa história, daquilo que nos marcou, que a gente começa a ser quem a gente é de verdade. Que a gente começa a simplesmente viver, simplesmente se permitir fazer o que a gente gosta, a fazer aquilo que dá vontade, a fazer aquilo que faz com que a nossa alma se sinta livre, protagonista. Porque o meu objetivo aqui, a minha religião, digamos assim, é a libertação. Eu quero que vocês estejam livres. Eu quero que vocês sejam livres para viver a história de vocês, serem protagonistas na vida de vocês. Porque eu sei que cada mulher esconde, assim como cada homem, esconde algo de muito maravilhoso dentro de si. Só que enquanto não te permite olhar para isso, enquanto tá tão apegada a essa identificação, a essa ferida da rejeição, tu não consegue assumir novos papéis, tu não consegue te libertar para viver uma vida autêntica. E o que é viver essa vida autêntica? Viver uma vida autêntica é uma vida que eu assino embaixo, sabe? Que eu digo, isso aqui que eu fiz, esse canal, esses vídeos, esse produto que eu tô lançando, ele é a minha cara. Eu não copiei, eu não fiz porque eu tô com medo de ser rejeitada, não, eu simplesmente fui lá e quis criar, eu quis falar isso, eu quis me expressar desse jeito. Então, entenda que a tua vida, ela vai ser cada vez mais leve à medida que tu olhe para aquilo que te machucou e não mais viva segundo esses medos. E não mais viva com esse medo de, eu não quero ser rejeitado, então eu nem vou fazer, eu nem vou tentar, eu nem vou não sei o quê. Tu tá identificada com algo que não tem nada a ver contigo, porque aquilo que tu viveu faz parte da tua história, mas não diz quem tu é. Se tu caiu quando tu era pequena, isso te define? Acho que não. Faz parte do teu aprendizado, talvez foi a forma que tu usou para aprender, mas não te define. O que realmente liberta vocês é entender, eu não sou isso. Ai, meu Deus, obrigada, eu não sou isso. Eu não sou isso, eu sou muito mais. E eu posso criar a partir desse lugar. Eu quero que vocês se libertem e entendam que toda vez que tu se sentiu rejeitado, doeu sim. Foi, machucou. A rejeição, ela dói em qualquer lugar do mundo. Mas ela não te define. Ela não me define. Ela não define ninguém. O que tu é se tu não tiver com tuas feridas? Quem tu é se tu não tá assumindo esse papel de vítima, de coitada do que te aconteceu? Quem tu é? Tenho certeza que tu é algo maravilhoso. E eu quero descobrir, eu quero que tu coloques tua luz pro mundo, que tu brilhe, que cada vez mais tu seja a tua essência, que cada vez mais tu seja a tua verdade. E eu sei, dá medo, eu sei que muitas vezes não é fácil a gente olhar para aquilo que nos aconteceu, mas eu tenho certeza, por experiência própria e por tudo que minhas deusas passam na mentoria, em todos os produtos que a gente lança, que elas sabem que, nossa, vale a pena a gente olhar para aquilo que machuca. Vale a pena a gente olhar para aquilo que um dia não foi bom, mas que eu olhe para me libertar e não para me aprisionar nisso. Tá bom, minha deusa? Te liberta. Um beijo e até o próximo vídeo.